Houve uma época que eu utilizava o Linux como sistema operacional principal aqui em casa, no estúdio também. E eu utilizei por bastante tempo, eu gostava bastante do sistema operacional. Porém, muitas dores de cabeça e a falta de softwares líderes de mercado me fizeram abandonar o sistema operacional e adotar o macOS como padrão aqui do estúdio. Após 2 anos, basicamente, sem mexer, sem utilizar o Linux, eu resolvi baixar a última versão e experimentar para ver se esses problemas que me atrapalhavam foram resolvidos. Salve Ctrl S, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minuto CG. Eu sou Alip Rodrigues Rosa. Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e também de compartilhar com os seus amigos, que também tem essa dúvida se dá para trabalhar com Linux ou não. E antes de começar, eu quero salientar que esta é uma análise bem pessoal. Eu vou trazer aqui para vocês a minha experiência com o Linux e tentar traduzir para você que também trabalha com produção audiovisual e também com ilustração 3D. E é exatamente por isso que eu escolhi o Fedora 34, que acabou de sair, para poder experimentar e ver se ele está melhor. Porque era o sistema operacional que eu utilizava na época, né? Eu experimentei, passei por quase todos os sistemas operacionais, passei por quase todas as distribuições Linux e o que mais me interessou foi o Fedora. E na época eu utilizava ele bastante. Sendo assim, eu entrei lá no site da Get Fedora, baixei a ISO do novo Fedora 34, gerei o pendrive bootável e instalei no meu computador secundário que eu tenho aqui para ter esse suporte mesmo. A instalação foi bem tranquila. O sistema de instalação e de formatação do Fedora não mudou nada. É o mesmo, é o Anaconda que eles utilizam. Isso pode ser útil para algumas pessoas, para quem já conhece o sistema operacional, já sabe como ele funciona, mas em outros pontos pode ser desinteressante, porque deixa de arrumar algumas falhas que tem ali de experiência de usuário, né, facilitar alguns dos pontos ou não, deixar mais intuitivo, né? Você ainda tem uma curvinha de aprendizado ali. Precisaria ali de uns ajustes finos para poder ficar 100%. Mas feita a configuração, que eu já sabia fazer, pois fiz muitas vezes, acredite, a instalação ocorreu sem problemas. 10 a 20 minutinhos, o sistema já estava instalado no computador, eu instalei de fato no SSD, eu até peguei um SSD emprestado para fazer esse vídeo, e então era só reiniciar o sistema que ele já ia abrir, pronto para ser utilizado. E depois de reiniciar, a gente é apresentado a essa nova interface do GNOME. O Linux, para você que não conhece muito, ele é um sistema operacional modular. Na verdade, o Linux ele é o kernel do sistema, o núcleo do sistema. E a partir desse núcleo, eles vão adicionando outros elementos que vão formando o sistema operacional como um todo. Por isso, nós temos várias distribuições, porque cada distribuidora pega recursos que a interessa, né? Vai adicionando nesse sistema e faz a build dela. Aqui no caso, a Fedora utiliza o GNOME como interface gráfica. E o GNOME trouxe muitas mudanças nessa última versão, que é a GNOME 40, alterando ícones, alterando o layout de exposição dos elementos, né, trazendo algumas coisas a mais ali, né, reposicionando algumas coisas e atualizando o design dos ícones. Mas a interface gráfica não é o que me interessa muito aqui agora, porque eu tenho que instalar a placa de vídeo. Linux e NVIDIA cultivam uma relação o tanto quanto complicada. Por quê? Linux ele é um sistema operacional de código aberto. Isso significa que qualquer um pode baixar as linhas de código do Linux, editar e fazer sua própria versão do Linux, se você tiver conhecimentos para fazer tal coisa. No caso da NVIDIA, quando os engenheiros terminam de desenvolver os drivers, eles embaralham todo o código, que é justamente para você não conseguir modificar. Ela faz isso que é para se proteger da concorrência, até mesmo porque ela toma a postura, ela entende que o driver de vídeo também faz parte do seu produto. E realmente faz muita diferença. A AMD não tem um driver tão bom quanto o da NVIDIA. É absurda essa diferença.
Portanto, instalar um driver de vídeo da NVIDIA no sistema operacional Linux não é tão intuitivo, tão simples quanto é você abrir o update no Windows e mandar ele atualizar automaticamente, que ele vai encontrar um driver de vídeo apropriado. Aqui não. Eles até tentaram aprimorar esse sistema na loja de aplicativos, mas para mim nunca funcionou corretamente, sempre faltou alguns elementos, sempre faltou alguma coisinha para deixar ele fino. Para funções mais básicas, tipo mexer na internet, você ter uma placa de vídeo, pode ser muito útil, porque você instala e já reconhece. Mas quando se trata de aplicativos que exigem um pouco mais dos recursos CUDA, no caso da NVIDIA, isso já complica um pouco. E aqui eu trabalho essencialmente com dois softwares, que é o Blender 3D e o DaVinci Resolve. O Blender 3D para eu fazer as minhas ilustrações 3D e o DaVinci Resolve para eu fazer as minhas edições. No caso do Blender 3D, ele também é open source, então em tese ele estaria muito bem integrado com o Linux. Mas o Cycles, que é o renderizador do Blender, ele depende da placa de vídeo. Ele também trabalha com a placa de vídeo. Se você não renderiza com a placa de vídeo, o Cycles demora muito para processar. Ele deixa de ser competitivo. Então você tem que utilizar a placa de vídeo. Mas ao instalar ele diretamente da loja de aplicativo, ele não conseguiu reconhecer o driver diretamente, o driver logo de cara. Fui pesquisar, pesquisei bastante, tentei encontrar a solução. E aí eu encontrei, também lembrei, nas últimas vezes que eu mexia, aí nessa pesquisa encontrei que você tinha que instalar um aplicativo, que esse aplicativo, que você ia rodar o Blender por esse aplicativo, e esse aplicativo ia fazer a compilação dos kernels CUDAs com os Cycles, para aí sim ele conseguir renderizar utilizando a placa de vídeo. Porém, na hora que eu fui instalar esse aplicativo para fazer essa compilação dos kernels CUDA, ele já estava inexistente, estava ausente. Não consegui instalar, não consegui achar ele para instalar de qualquer forma, o que me complicou. Eu não consegui utilizar a placa de vídeo com o Blender instalado pela loja de aplicativo da Gnome. Futuramente, fuçando em outros recursos, eu tive que baixar o Blender direto da loja da Blender Foundation, que é um zip que você extrai na sua pasta de downloads, na sua pasta de documento, e executa direto dessa pasta. Ao fazer isso, ele reconheceu a placa de vídeo, vai entender. Nesse sentido, tá de boa, o Blender estava funcionando 100%, só ficaria bagunçado. Então fui para o DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve ele está muito fácil de instalar. Houve épocas que era mais complicados. Hoje está mais tranquilo, está padrão em todos os sistemas operacionais. Então eu entrei no site da Blackmagic, fiz o registro, fiz o download do DaVinci Resolve, executei o next, install, tudo padrão. Só que na hora que eu fui executar, mesmo com a placa de vídeo reconhecida, na hora que eu fui executar, ele não abriu. Sinceramente, não sei se dá para fazer a mesma coisa no Windows ou no Mac, porque eu só precisei fazer isso no Linux até hoje. Mas toda vez que dá um problema de execução em um software, você abre o terminal e executa o aplicativo via terminal, porque ele vai apresentar o relatório de todas as etapas de execução daquele aplicativo. E quando esse aplicativo dá erro de inicialização, ele apresenta nesse relatório no terminal qual que é o erro. Fiz isso com o DaVinci Resolve, ele me apresentou um erro e eu fui pesquisar que erro era aquele. E pelo que eu entendi, me perdoe, não vou conseguir explicar exatamente o que é, mas pelo que eu entendi, além do driver de vídeo da NVIDIA, faltava um driver de vídeo do próprio Linux, para poder fazer essa conexão, para poder fazer essa conversão, enfim, para eles poderem se dialogarem, por assim dizer. Então eu baixei esse driver, instalei no sistema, e aí ele rodou. Então, para poder rodar o DaVinci Resolve, você precisa do driver de vídeo da NVIDIA, o driver de CUDA, dos drivers CUDAs da NVIDIA também, então são dois drivers da NVIDIA, e desse driver mesa, para ele conseguir rodar o DaVinci Resolve tranquilamente. Aí abriu, rodou tranquilamente, os vídeos, áudio, animações, o Fusion, tudo funcionou corretamente, até o color grading. Porém, aqui entra um ponto que me esbarra muito, que me impede muito de utilizar o Linux por enquanto, para essas produções audiovisuais. Vídeos H264 não rodam no DaVinci Resolve Free, na versão gratuita do DaVinci Resolve para Linux. Ele não roda arquivos H264.
Pelo que eu pesquisei, a versão de estúdio, a versão paga do DaVinci Resolve, ele reconhece esses arquivos. Então poderia sanar um pouco esse problema, mas aqui eu ainda não tenho essa versão estúdio do DaVinci. E qual que é o problema disso? O problema disso é que a maioria das câmeras fotográficas, das câmeras digitais hoje em dia, elas registram os arquivos de vídeo em H.264. A minha câmera que eu estou utilizando para gravar este vídeo, ela grava em H.264. Os celulares de hoje em dia que gravam vídeo, eles registram, eles salvam o arquivo em H.264. Então o seu software de edição não reconhecer esse tipo de arquivo é extremamente complicado, porque aí você teria que fazer a conversão do vídeo. Você teria que converter, aqui no caso do Linux, você teria que converter do H.264 para o MPEG-4 ou M4V ou até mesmo um ProRes, um arquivo não comprimido. E isso complica bastante a produtividade, o seu workflow, porque você teria que passar um tempo convertendo esse arquivo. Eu tenho um outro canal, um canal de podcast, de conversas que eu gravo aqui, que é o Prosa Fora, e para esse canal eu gero em média 1h30 de arquivo bruto. Imagina eu converter 1h30 de arquivo de vídeo em um outro formato para então conseguir editar no DaVinci Resolve. Fica inviável. Então, principalmente por essa falta de suporte no DaVinci Resolve, trabalhar com arquivos H.264 no Linux, isso me impede bastante de trabalhar com a plataforma. A família Adobe e a Microsoft Office não existem para o Linux. Você teria que utilizar os alternativos. O alternativo para o Office é o LibreOffice, que aqui no Linux ele funciona muito bem. Atenderia as minhas necessidades tranquilamente. Já a produção das artes, as alternativas são o GIMP e o Inkscape, que são os dois que eu aprendi a utilizar. Mas um aplicativo que me faz falta é um aplicativo nativo para o Google Drive. Até tem uma integração interessante com o Nautilus, que é o navegador de arquivos do GNOME, mas essa integração é apenas remota. Você acessa os seus arquivos do Gmail, do Google Drive, diretamente pelo Nautilus, mas de forma remota. Isso complica um pouco para mim, que o ideal seria ter os arquivos em loco, ou acessar os arquivos de forma local, e ele fazer esse update, fazer essa troca de informação o tempo todo para ver o que foi alterado, o que subiu, o que desceu, o que apagou, enfim. Isso não tem com o Google Drive. Até tem um aplicativo que faz isso, mas é de terceiro, eu não confio muito. A alternativa seria o Dropbox. O Dropbox tem um aplicativo nativo para o Linux, para você fazer essa conexão com sua nuvem e o arquivo local no computador, só que ele é bem mais caro que o Google Drive. E por esses pontos, esses pequenos detalhes, como eu já comentei, estava até comentando nos meus stories, dá para você trabalhar com vídeo no Linux. Sim, dá para você trabalhar tranquilamente. A sua vida não será mais produtiva com você trabalhando, você utilizando o Linux como seu sistema operacional principal, infelizmente. Mas ele vem evoluindo, ele vem crescendo, ele vem melhorando e quando ele estiver pronto, quando ele estiver preparado para aumentar a sua produtividade, para entrar no seu workflow, pode ter certeza que eu serei o primeiro a vir aqui e recomendar, chamar você para entrar nesse mundo. Espero que eu tenha te ajudado com este vídeo. Deixa aqui nos comentários se ficou alguma dúvida que eu vou responder com toda certeza. E até a próxima. Tchau, tchau.